sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não. Nessa manhã nublada aí de domingo, nós temos agora 29 graus aqui em Natal, sensação térmica de 32 graus, chegando com o tema correções. Estamos numa fase aí já definitiva, né, do desenrolar dos grupos da Série D. Nós tivemos ontem praticamente toda a rodada do grupo do América, né? O grupo 3 do América e do Globo. O América ficou no 0-0 com o Globo, o Floresta ficou no 1-1 com o Guarani de Sobral, o Campinense venceu por 2-1 o Atlético. E hoje, às 19 horas, a gente tem o encerramento da rodada lá no Cornélio de Barros, tem Salgueiro e Afogados. Inclusive, se o Salgueiro não vencer, né, se ele empatar ou perder, o América já sabe que nem perde a liderança, mesmo que perca na próxima rodada, né? Tá muito tranquila a situação do América neste grupo, que tá assim: em primeiro o América com 21, em segundo Floresta com 17, em terceiro Salgueiro com 16, em quarto o Campinense com 13, em quinto Afogados com 10, em sexto o Globo também tem 10, só que aí é o número de vitórias, né? O Afogado tem 3 e o Globo tem 2. O Atlético é o sétimo com 9 pontos e o oitavo é o Guarani com 9 pontos. A diferença também é número de vitórias, né? O Atlético tem 3 e o Guarani tem 2. O grupo do ABC só teve uma, ABC e Potiguar de Mossoró, né? Só teve uma partida ontem, que foi Vitória da Conquista, ficando no 1-1 lá no Lomanto Júnior com o Central. Hoje às 15 horas tem Coruripe e Jaciobá. Às 16 horas no Frasqueirão tem ABC e Potiguar. E no Titão, Frei Paulistano e Itabaiana. O grupo está em primeiro o ABC com 16, 4 vitórias. Em segundo Central também com 16, mas com 3 vitórias. Em terceiro Vitória com 15. Em quarto Itabaiana com 14. Em quinto Potiguar com 13. Em sexto Coruripe com 11. Em sétimo Frei Paulistano com 6. Em oitavo Jaciobá com 4. Aí o tema desse podcast hoje é justamente essa questão de correções, né? É preciso corrigir o rumo aí das equipes. É claro que a gente se centra mais em ABC e América, porque são os dois maiores do estado, são os daqui da capital também, e são os mais falados, pelo menos. A gente tem, então, eu estava vendo uma reportagem que me chamou até a atenção, não havia prestado atenção nisso, no Globoesporte.com, aliás, não é mais Globoesporte.com, né? Agora é ge.com. E estava apontando que, por exemplo, o ABC lidera o seu grupo, mas ele não tem o melhor ataque do grupo. É até impressionante, porque o ABC tem simplesmente menos gols que o Jaciobá, que é o lanterna do grupo, né? Aqui, segundo o levantamento do GE, o Itabaiana tem 18 gols nessa Série D, nesse grupo 4. O Potiguar tem 17. O Vitória tem 16. O Jaciobá tem 14. O ABC tem 13. O Central tem 12. O Frei Paulistano tem 4. E o Coruripe tem 3. Então, é uma situação até impressionante, né? Para um líder de grupo, tá com o quinto melhor ataque, né? Ou se você quiser virar ao contrário, o quarto pior ataque. Pior ainda se você considerar que desses 13 gols, 7 foram marcados numa partida só, né? Então são 9 rodadas já. E se você descontar os 7, tirar uma partida, então vamos ficar aí o ABC com 5 gols para 8 partidas, né? É muito pouco. E isso é o que a torcida vem reclamando já há um bom tempo. Eu venho acompanhando pelo menos algumas discussões, algumas até me metendo no Twitter a respeito disso, que todo mundo reclama justamente que o time se desorganizou do meio para frente com as liberações, né, de jogadores que foram se destacando, como Paulo Sérgio, Berguinho, né, ali, Jailson, né, foram se destacando, foram saindo, fora as contusões. Aí Lelê, que chegou e quase não jogou, já ficou contundido. Então o ABC tem um problema sério no ataque a ser resolvido, e sério mesmo, porque faltando aí então poucas rodadas para terminar a fase de grupos,
Você tem que pensar na fase de grupos e tem que pensar no depois. Ninguém acredita que o ABC vai ficar de fora da próxima fase. Já disse isso, acredito que passe. Está liderando, mas já não vê mais tanta folga para os seus concorrentes, né? Então é preciso abrir o olho, porque depois que a vaca for pro brejo, aí já era. Não tem mais o que pensar, né? E eu tava, na mesma reportagem também me impressionou que em casa o retrospecto do ABC também consta lá 2 vitórias e 2 empates também. E o pior, os empates em 0-0. Empatou em 0-0 com o Central, empatou em 0-0 com o Coruripe, né? Chama a atenção essa queda de desempenho realmente pro lado do ABC. Em relação ao América, o América ele tem uma situação bem mais confortável, porque dá para repensar seu elenco, mexer e tudo. Tendo essa liderança toda, como eu disse, a depender do resultado hoje de Salgueiro e de Afogados, o América pode, até na próxima rodada, perder, que não vai perder a liderança, né? Se hoje o Salgueiro empatar, por exemplo, ou perder para o Afogados, o América já sabe de antemão que a próxima rodada não influi na posição dele, ele vai continuar na liderança. Isso dá uma tranquilidade maior para pensar no que vai mexer na equipe. Sobre o jogo de ontem, né? Eu já publiquei no blog as minhas impressões, não pude assistir o segundo tempo todo, infelizmente. Ou felizmente, porque eu vi muita gente reclamando do que viu no segundo tempo. Do pouco que eu vi também, achei que houve uma acomodação muito grande das duas equipes para conseguir o empate. Isso sempre é muito chato de assistir. Também do pouco que vi, já disse que não entendo a entrada de Thiaguinho. Aliás, faz tempo que eu não entendo a entrada de Thiaguinho. Eu não entendo nem a contratação de Thiaguinho, quanto mais a entrada de Thiaguinho. Já disse até que tá parecendo muito, quando eu começo a pegar muito no pé de algum jogador, né? Anderson Paraíba até já elogiei, porque melhorou. Thiaguinho. Quando eu começo a pegar muito no pé, tá parecendo que ele vai fazer o gol do acesso, né? Tá muito parecido com isso, mas até agora eu não consegui ver, né, o que foi visto para a contratação desse atacante que não ameaça, ele não se porta como atacante, né? Eu vejo, por exemplo, o pessoal reclamar de Augusto, mas eu vejo o Augusto num crescimento, apesar de haver jogos em que ele não vai tão bem, mas eu vejo Augusto como um jogador muito participativo. Augusto, ele recua para pegar a bola lá dos zagueiros e faz isso bem, consegue começar o jogo ali tocando com volantes, com os laterais, como se fosse um meia. Ele consegue fazer isso bem, ele marca bem, ele não se furta de marcar, faz o que os técnicos chamam de falta tática. Você vê que Augusto não leva cartão amarelo, né? E se sobrar ali para ele perto do gol, faz. Na outra partida, salvo engano, lembrando aqui rapidamente, ele fez 2 gols, né? Então, é um jogador que vinha muito mal antes, mas que vem crescendo dentro da equipe com Paulinho Kobayashi. Essa é a minha opinião. É tanto que eu vejo muita gente dizer, não, quem tem que sair no ataque é Augusto, né? E lá na frente eu já dizia, não, quem tem que sair do que eu vejo, imagino de escalação, é Anderson Paraíba para a entrada de Elias. Eu acho que aí o América fecha o seu elenco, o titular que se imagina ideal. Lógico que em cada partida vai ser uma história diferente e não tem como você repetir uma mesma equipe por muitos jogos em sequência, né? Mas eu vejo isso, né? Esse crescimento desse jogador, assim como vejo também uma dupla que encaixou super bem, que é Felipe Guedes com Romarinho, né? Essa dupla aí encaixou super bem na marcação, encaixou bem para fazer saída de bola. Ontem, inclusive, a saída de bola não esteve tão bem, porque o Globo enxergou isso rapidamente. Normalmente essa saída é muito feita por Felipe Guedes. Marcou muito essa saída em Felipe Guedes, mas Romarinho conseguiu suprir isso bem. Felipe Guedes não esteve tão bem. Eu vejo mais o grande problema de ontem, realmente, o desacerto com André Krobel na direita. Olha, eu venho batendo nessa tecla faz tempo. E é nisso que eu digo a questão de você acertar o rumo. Não é nem que você tenha que trazer um jogador titularíssimo que vai tomar o lugar daquele jogador, não. Mas está se vendo que quando sai Everton Silva para entrar André Krobel, o negócio não está funcionando, né?
Ou é caso de Paulinho, por exemplo, mexer nesse sistema. Ontem ele até mexeu para colocar os 3 zagueiros, mas na minha opinião, mesmo sem ter visto o jogo todo, nesse ponto ele mexeu errado. Eu gostaria de ver os 3 zagueiros com o André Kroll em campo, para poder ver se o André vai conseguir suprir esse lado direito ali, porque ele tem uma deficiência grande na marcação. Se ele vai conseguir suprir quando a gente não tiver Everton Silva para jogar pela direita, tendo um zagueiro por trás dele e ele ficando mais livre para atuar ofensivamente. Era essa modificação que eu gostaria de ter visto, nem que fosse no fim do jogo, mas infelizmente foi justamente a substituição que ele fez. Ele tirou o Krobel para colocar Alisson Brand e matou o que eu gostaria de ver. Então, há deficiências no elenco. Continuamos sem ter um lateral esquerdo para substituir Renan Luiz. Renan Luiz vem crescendo de desempenho, era esperado, né? Tá jogando, já é muito mais encaixado com a equipe. Como eu disse, esse encaixe de Felipe Guedes e Romarinho fez o time crescer. A pior partida que esse time fez foi quando esses dois não jogaram. Tem que se enxergar essas coisas. A saída de Everton Silva trouxe os problemas que se tinha lá atrás quando o América teve empates e derrotas. Era o problema de não se ter Everton Silva na direita. Então é preciso enxergar essas dificuldades. O América precisa olhar para a próxima fase, mas se já está tendo problema nessa, que é uma fase mais fácil. Então aí é que tem que abrir o olho, né? É preciso ter um substituto para Renan Luiz à altura. É preciso ter um substituto para Everton Silva à altura. Ou que pelo menos se encaixe esse sistema para jogar com Krobel como esse substituto quando isso for necessário. Né? Krobel tem jogado bem com Everton Silva, mas quando ele substitui Everton Silva não tem dado certo. Rondinelli, muita gente reclama da saída dele, a entrada dos meios. Eu acho que esse desequilíbrio da direita afeta mais até do que a saída de Rondinelli, mas é outra posição em que o América não tem o tal do meia construtor e que se está usando muito o Rondinelli, se vê muito essa ausência, é sinal de que precisa ter alguém que pelo menos entenda daquilo, mesmo que não tenha o mesmo talento para jogar por ali. E me parece que falta um também para a posição de Wallace Pernambucano. Não que o Wallace Pernambucano tenha que sair da equipe. Então, são essas pequenas coisas. Sim, também teve agora a saída de Edson Henrique, né? Eu também não entendi porque acho o Edson Henrique um bom zagueiro. Só Jesus sabe a motivação. Quem está treinando deve saber o que foi que houve e achou melhor mandar embora. Mas, então, temos agora a conta do chá quanto aos zagueiros. Então, também precisa... Então, tem que ficar atento. Eu vejo muito povo pedindo dois atacantes, mas há buracos mais importantes no elenco antes desses 2 atacantes. E é preciso enxergar logo. Tem tempo. Dá para corrigir, dá para encaixar, dá para mudar o jeito de jogar quando for necessário para suprir essas ausências. Mas só não dá para cochilar ou ficar nesse mantra de 2 atacantes e esquecer o que é essencial para trás. Porque me parece, pelos resultados, muito claro que Everton Silva é um ponto muito importante no equilíbrio desse time do América. Se não ficou claro isso ontem, eu não sei mais quando ficará. Então, é preciso enxergar esse movimento aí para a entrada de André Kroll, se vai resolver, se não vai, ou mudar o jeito de jogar para que ele se encaixe na equipe. Né? São essas assim, as minhas observações para daqui para frente. Tem tempo, né? Um jogo por semana a partir de agora, dá para Paulinho repensar isso. Mas aquelas deficiências que existiam antes continuam existindo em relação ao elenco. É preciso dessas contratações. Abrir o olho para o cachimbo não cair mais à frente, porque ninguém aguenta mais isso, né? Bom, agora é aguardar, né? Vamos ter jogos aí no próximo sábado, né? Tem rodada no próximo sábado. Deixa eu olhar aqui rápido que o tempo tá voando. E não vai dar nem para ver a próxima rodada. De tão voando que tá. E a internet me deixou na mão. Mas, salvo engano, o América joga no próximo sábado, né? Então, esperar ver o que acontece até lá. Bom domingo para todo mundo. Boa semana, bom feriado amanhã. E até lá.